O título desta mensagem, vocês vão entender mais tarde, mas é: Jesus é o nosso parapeito. Amém? Deus falou comigo há mais ou menos um ano atrás sobre essa palavra. E eu guardei ela no meu coração e estudei um pouco ela. E quando a pastora me pediu, eu tinha certeza que era isso que Deus queria falar com a igreja nessa noite. E essa palavra foi confirmada quando o pastor Davi abriu o culto. Deus falou através da vida dele. Bom, todo mundo conhece o livro de Deuteronômio. E o significado desse livro, ele é a segunda lei, ou repetição da lei. Ele foi escrito há mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. E quando nós olhamos no livro de Números, de Êxodo, de Levítico, ali Deus deu muitas das leis para o seu povo. Mas ali em Deuteronômio, essa lei ela foi repassada para o povo de Deus, por causa de um propósito. E essas leis, elas são vida para as nossas vidas. E hoje nós podemos utilizar muitos desses ensinamentos no nosso dia para a nossa própria vida. Amém? Nós temos, muitas pessoas acham que o Velho Testamento já morreu e que o Velho Testamento não serve. Amém? É preciso fazer uma tradução daquilo que Deus falou no passado para os nossos dias de hoje. Amém? E Moisés tinha mais ou menos 120 anos, mais ou menos nessa época. E o povo, ele tinha passado 40 anos no deserto por causa das suas transgressões e das suas desobediências. E chegou num certo momento que eles estavam na fronteira de Canaã. Eles estavam bem de frente para atravessar o mar. E essas leis, ela pode também quebrar a nossa vida sedentária. Amém? E vocês vão entender mais na frente por que Jesus tem que ser o nosso parapeito. Esse livro de Deuteronômio, ele fala da obediência a Deus e também fala da desobediência. Todos nós sabemos que Deus, ele nos deu livre-arbítrio para escolher os nossos próprios caminhos. Ninguém aqui é um robô a qual você é programado para fazer certas coisas. Você tem o livre-arbítrio de escolher se você quer ir pela esquerda ou pela direita, se você quer parar, se você quer ir adiante. Todo mundo aqui tem o seu livre-arbítrio. E essa palavra em Deuteronômio, ela fala muito sobre a obediência e a desobediência. A obediência de Deus, ela equivale à vida, bênção, saúde e à prosperidade. A desobediência, ela equivale à morte, à maldição, à pobreza e à doença. Em Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tua e tua semente. A decisão, ela é nossa. Amém? Aqui em Deuteronômio 30:19, Deus, ele fala: eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, o certo e o errado. Mas ele ainda fala para você: escolhe o certo, escolha a vida, escolhe o caminho que eu tenho colocado diante de ti, para que você e a sua descendência, para que você e a sua família se vá bem. Amém? Então, Deuteronômio, ele nos ensina que o nosso relacionamento com Deus, ele está acima de qualquer lei. Amém? De uma vida íntima do pai com o filho. Não simplesmente por um ato de obediência, como se fosse uma coisa obrigatória, mas simplesmente porque você quer agradar ao seu pai. Amém? Então, quando você fala desta intimidade com Deus, você não faz as coisas de Deus porque você é obrigado ou porque tem que ser dessa forma. Você faz porque você quer agradar ao Senhor.
você tem temor diante de Deus. E é disso que fala esse livro de Deuteronômio. Amém? Então eles estavam ali na fronteira de Canaã. E Moisés, ele tirou os israelitas, o povo de Deus, da escravidão. E ele no Monte Sinai, ele recebeu os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Mas o povo, por desobediência, ficou aproximadamente 40 anos perambulando pelo deserto por causa da desobediência. Mas nesse livro de Deuteronômio, Deus, ele chama a nossa atenção para que a gente possa ser fiel a Ele, para que a gente possa ser obediente ao Senhor. Porque a maior preocupação de Moisés era que o povo, quando conquistasse ali a terra prometida, ele se esquecesse de Deus. É por isso que o livro de Deuteronômio fala que é a segunda lei. Amém? Muitas vezes nós sabemos das coisas de Deus e nós nos esquecemos quando nós recebemos algo do Senhor. Amém? Quantas pessoas vêm à igreja porque precisa de uma bênção, quando recebe a bênção, ela esquece do Senhor e volta a fazer o que estava fazendo antes. Era isso há 1400 anos atrás, ou melhor, há 1400 antes de Cristo. O povo já fazia isso. E Moisés tinha essa preocupação, que o povo, quando ele conquistasse a terra prometida, ele se virasse contra o Senhor, ele esquecesse de Deus, e aí ele se virasse para a idolatria. Então Moisés, ele é como se fosse uma última fala de Moisés. Ele está ali prestes a morrer, e ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida, mas ele repassa a lei de novo para o povo. E como eu falei, o título dessa mensagem, Jesus, ele é o nosso parapeito. Nesta época aqui, as cidades, elas eram pequenas. Elas eram cercadas por muros muito grandes. Geralmente, tinha um portão que guardava a cidade. E, por motivos de segurança, as cidades, elas eram pequenas e tinham esses muros em volta. Então era uma casa muito perto da outra, muito próxima da outra, e sempre tinha um portão. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio 22, no capítulo 22, de versículo número 8. A palavra do Senhor diz, Deuteronômio 22, 8. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Amém? O Senhor aqui, nesta palavra, Ele expressa uma preocupação com um perigo existente. Se alguém que construísse uma casa nova, ela não poderia esquecer de construir um parapeito, para que ele evitasse que alguma pessoa caísse lá de cima, ou viesse até mesmo se machucar, ou até mesmo morrer. Então, nesta época, as cidades, elas eram bem pequenas e elas eram cercadas por muros. E elas ficavam muito próximas uma à outra e elas não tinham um quintal. Então, o que acontecia? No terraço era onde acontecia o lazer das famílias. Era ali onde as crianças brincavam. Era ali onde eles tinham reuniões familiares. Era ali onde os seus convidados iam e eles passavam um tempo com eles. Era ali onde eles colocavam os grãos para secar. Era ali onde, noites quentes, eles dormiam. Então, era necessário a construção de um parapeito, para que isso fosse uma proteção
uma proteção ali, um muro na parte superior da casa. Então era necessário que cada um fizesse um parapeito no seu terraço, para que ali ele pudesse proteger a sua família e aqueles que viessem a visitá-los. Amém? E aí Deus falou comigo através desta palavra. O que nós podemos traduzir essa palavra e trazer para os dias de hoje? Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Amém? Jesus, nós sabemos que a Bíblia foi escrita por causa dele. Nós sabemos que tudo gira em torno de Jesus, e que Jesus, ele foi entregue por mim e por você. Ele não tinha nenhum pecado, ele era puro, sem mácula, e ele foi entregue nas nossas vidas. E é por isso que o título dessa mensagem é: Jesus é o nosso parapeito. E essa construção, ela era necessária para que ninguém viesse a cair. No versículo, a casa nova representa uma vida que nasceu de novo, a partir de uma experiência de conversão. Esta é uma palavra para quem é convertido, para o povo de Deus. Amém? É necessário que todos nós construímos um parapeito para a segurança nossa e dos nossos familiares e dos nossos amigos. Amém? Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, Jesus ele passa a ser o Senhor da sua vida. E uma vez eu preguei sobre isso, que o Jesus é o Senhor da nossa vida. Amém. E então, você passa a ser praticamente um escravo de Jesus. Amém? Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele é o teu Senhor. Ele que direciona a sua vida. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós não obedecemos aquilo que o Senhor está falando conosco. Amém? E é algo que Deus me lembrou em relação a esse tipo de coisa, porque tem muitas coisas que nós podemos evitar no meio da igreja. E muitas vezes a liderança, ela passa muito tempo em oração por coisas que são desnecessárias dentro da igreja. Porque o povo, ele não tem obedecido a palavra de Deus. E aí a liderança paga um alto preço de oração. Porque isso traz muita coisa negativa dentro da igreja. Amém? Então, quando você tem uma vida nova, tudo aquilo já se foi. Tudo as coisas velhas ficaram para trás. Então você começa uma vida nova. E é por isso que nós devemos buscar a presença de Deus a todo tempo nas nossas vidas. E aí nesse versículo Deus falou comigo que nós precisamos buscar as coisas do alto. Aquele versículo que diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as suas demais coisas vos serão acrescentadas. É disso que esta casa nova, desse parapeito, está falando para nós. Amém? Então, quando você constrói um parapeito, você está se preocupando com a vida sua, com a vida da sua família e com aquelas pessoas que vão te visitar. E quando você, nos dias de hoje, até acredito que naquela época, muitas das pessoas, elas, quando construíam uma casa, elas se preocupavam muito com a fundação, com a parte de baixo. Isso é uma coisa necessária, porque nós sabemos que se você não tiver uma fundação forte, a casa cai. Não é verdade? A casa precisa ser construída na rocha. Mas o que Deus chama a atenção nesse versículo é sobre as coisas do alto. As coisas que nós devemos buscar em primeiro lugar. Aquelas coisas que são do mundo,
elas precisam ser esquecidas um pouco e buscar mais a presença do Senhor, mais por aquilo que é eterno, aquilo que vai ficar para sempre nas nossas vidas. Então, durante a nossa vida, eu me lembro que talvez há 20 anos atrás não existia telefone celular. Não, é mais ou menos 20 anos atrás, né? Hoje, todo mundo tem um celular. E existe coisas que há 20 anos atrás você não precisava se preocupar. Hoje a pessoa fica com o celular 24 horas do lado dela. Uma mensagem que chega, um telefonema, um e-mail. Não é verdade? Então o que acontece? Hoje o mundo, as preocupações que você tinha talvez há 20, 30 anos atrás, hoje elas dobraram. Então quer dizer, nós temos 24 horas, mas a cada dia mais, nós vamos se preocupando com coisas do dia a dia, coisas que são importantes, mas que atrapalham o momento que nós tínhamos que ter com a busca da presença de Deus. Não é verdade? Através do nosso trabalho, através das escolas, através de várias outras coisas que nos tiram a atenção, que são coisas importantes. Mas isso, o mundo hoje tem colocado, tem infiltrado no nosso meio muitas coisas que tiram o nosso tempo com Deus. E é disso que Deus está chamando a atenção. Lucas 17:31 diz o seguinte: Jesus disse que no final dos tempos, quem estiver no telhado, tendo as suas coisas na sua casa. Lucas 17, deixa eu abrir aqui, 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Aqui está falando da volta de Jesus. E que naquele dia, se você estiver no telhado, pensando das coisas superiores, não é para você se preocupar com as coisas que estão lá embaixo. Lembra-se o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela se preocupou com o que estava atrás e ela acabou ficando para trás. Amém? O Senhor, Ele está nos chamando a atenção para buscar primeiro o reino dos céus. A sua justiça e as suas demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui a casa, o telhado, ele fala das coisas do alto. E não se preocupe com as coisas que são diárias, coisas pequenas. Amém? A construção desse parapeito, nesta época, ela era necessária para que você pudesse trazer segurança para a sua família, para a sua casa. E aí é onde entra o trabalho do sacerdote, dos homens da casa. Amém? O homem, ele tem a obrigação de construir esse parapeito dentro da sua casa. E ele tem que cuidar da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Porque ele tem que cuidar da segurança da família. Esse é um papel do sacerdote. Então, quando ele constrói isso, as coisas do alto, ele está cuidando da sua esposa e dos seus filhos. Amém? E ele cuida também das pessoas com quem você se relaciona, com seus outros parentes, amigos e vizinhos. Porque se você tem uma vida com Deus, a qual você cuida da sua casa, dos seus filhos, essa coisa ela é transmitida para quem está perto de você. Aqui na igreja é resultado do que você faz lá fora. Amém?
O buscar seu diário, nós temos 2 cultos pela semana. Amém? Então quer dizer, o que você busca a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta e no sábado, vai refletir na sua vida aqui na sexta, no culto à noite, no domingo. E não é o que você faz no culto de sexta à noite ou de domingo à noite que vai refletir na sua vida. Amém? É o buscar diário do Senhor. Aquilo que você faz lá fora, reflete aqui dentro. Amém? Então, eu pergunto para você nessa noite, imagine se você tivesse uma casa de 2, 3 andares e lá no terraço não tivesse um parapeito. E aí você colocasse as suas crianças para brincar lá. Você convidasse seus amigos para um churrasco e chamasse o pessoal com a sua família lá. E não tivesse esse parapeito. Provavelmente alguém iria cair lá de cima. Poderia se machucar ou até mesmo morrer. Não é verdade? Então, vamos trazer isso para o nosso lado espiritual. Quando você constrói um parapeito para a sua vida, você está trazendo segurança para você, para os teus e as pessoas que te cercam. Amém? A sua vida vai influenciar a vida de quem está perto de você. Porque você está buscando das coisas de Deus. Você está orando. Você está jejuando. E quando você faz isso, as pessoas que estão em seu redor, elas são influenciadas pela sua vida. Amém? Por isso que eu falo que aqui na igreja, todos nós somos cristãos. Eu não posso falar que ninguém aqui não é cristão. Mas e lá quando você está no seu trabalho? E quando você está na rua? Quando você está na escola? Quando você está em qualquer lugar que você não está dentro da igreja? Você tem a sua atitude de cristão? Você é uma pessoa que procura o caráter de Cristo? É por isso que quando você está lá fora, buscando as coisas de Deus, você reflete as coisas de Deus dentro da igreja. Então, o Senhor falou muito forte comigo a respeito dessa palavra, que nós precisamos buscar mais a presença do Senhor, que nós precisamos buscar mais as coisas do alto. Amém? Se formos pessoas que vigiamos e edificando espiritualmente, e se nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele usa as nossas vidas, aonde quer que você esteja, para manifestar o poder de Deus. Amém? Então, se você está buscando essa presença de Deus, não tem como. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar dentro da sua escola, você não vai ser influenciado pelas coisas que o mundo estão trazendo para as nossas vidas. E nós sabemos que hoje em dia, o mundo, ele tem invertido os valores familiares. Ele tem invertido as coisas de Deus. Hoje em dia, tem sido proibido tudo que você fala a respeito de Deus. É proibido e é como se fosse uma coisa mais errada do mundo. Não é verdade? Agora, se você não se encher de Deus, se você não buscar a presença de Deus, como é que você vai ter força para lutar contra isso lá fora? Amém? É praticamente às vezes impossível. E é por isso que nós temos que buscar as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas que trazem valor para a nossa vida, as coisas que são eternas. Amém? Hoje, a Carmen estava conversando com alguém e ela falou assim, no caixão não tem gaveta. Não é verdade? Então a gente às vezes passa muito tempo nos preocupando com coisas que não vão nos levar a lugar algum. A gente não sabe o que acontece amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí nós nos preocupamos muito com o trabalho, nós nos preocupamos muito com a área financeira, nós nos preocupamos muitas vezes com os nossos filhos, nós nos preocupamos com muitas coisas.
Mas e amanhã, se você morrer? Será que você se preocupou o suficiente com a sua vida eterna? É sobre isso que o Senhor falou comigo. Então no caixão não tem gaveta, não tem como você levar nada. Vai ficar tudo aqui. Amém? E então, e todos aqueles que entram em contato conosco, eles são influenciados pelas nossas vidas. Só que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos como escolher se nós queremos obedecer ao Senhor ou se nós queremos desobedecer. No começo aqui eu falei que a obediência do Senhor, ela nos traz a vida, bênção, saúde e a prosperidade. A prosperidade de Deus, ela não quer dizer muito no valor do que você ganha. A prosperidade de Deus é você ganhar o suficiente para você ter uma vida boa. Tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro, mas elas gastam muito dinheiro. Amém? E tem muitas pessoas que ganham pouco, mas têm uma vida próspera, porque tem uma vida presente diante de Deus. Então isso é prosperidade. É você ter a sua família, é você ter uma vida próspera diante de Deus. Não importa o valor que você ganha. Eu sempre falo quando eu tenho que ministrar sobre dízimo, sobre oferta. Não interessa o valor que você ganha. Interessa se ela é abençoada por Deus. Porque se ela é abençoada por Deus, é suficiente para você. Você vai ter alegria, você vai ter gozo, você vai conseguir ter alegria dentro da sua casa, com a sua família, com aquilo que você ganha. Mas a desobediência a Deus, ela traz pobreza. Amém? Tem muitas pessoas que ganham milhões e são pobres. Não é verdade? Eu e minha esposa, e eu sei as pessoas que limpam casas, que trabalham com construção, a gente conhece várias pessoas que são milionárias, mas são pobres de espírito. São pessoas que, quando abre a boca para falar, não tem nada para oferecer para você. São pessoas que falam somente de dinheiro, de status. São pessoas que você fica imaginando, se morrer hoje, será que vai ter alguma coisa lá no céu? Porque não busca a presença do Senhor. Amém? E 100 anos que você viver na terra aqui passa rápido. Ontem mesmo, quando eu cheguei na América, eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 24. Amém? E eu não me lembro. Passaram-se 12, 13 anos. E eu não me lembro desses. Às vezes eu paro para pensar o que eu fiz em 2003, 2004. Às vezes a gente não se lembra porque a vida nossa ela é corrida, não é verdade? E eu me lembro que quando eu era criança, às vezes o meu tio tinha, a minha tia, 35 anos. Para mim já era velho, não é verdade? E hoje a maioria nossa está nessa faixa etária dos 35 aos 40, alguns um pouco mais. Mas não é verdade? Daqui a pouco você vai ter 40, 50, 60, meio século, mais um pouquinho, daqui a pouco você está com 80 anos. E quando você olha para trás, a sua vida passou num piscar de olhos. E o que foi que você ajuntou? Foi tesouros terrestres ou tesouros espirituais? Amém? É por isso que a lei de Deuteronômio, ela é a segunda lei. Moisés, ele falou de novo a lei para o povo, porque o povo já tinha esquecido. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, e às vezes a gente escuta assim um pastor, a nossa pastora, mas ela já pregou essa palavra. Então se ela está pregando pela segunda vez, é porque nós não escutamos pela primeira. Amém? E não é porque também não tem palavra. Hoje, a hora que eu subi aqui, eu estava mais nervoso do que quando eu casei.
E toda vez é assim. Você pode perguntar para todos aqueles que pregam. Quando você sobe, você treme. O seu coração, ele parece que está a 100 por hora. E eu me lembro que no meu casamento eu não fiquei tão nervoso assim. Mas toda vez é assim. Porque nós temos que ter temor do Senhor. Amém? Hoje é muito fácil você pregar, você trazer uma palavra. Você vai na internet, você procura e tem milhares de palavras. Tinha uma pessoa aqui da nossa igreja, um dia, conversando comigo, ele pegou um caderninho assim e falou, ó, copiei uma pregação do David Keelan. Eu vou pregar na igreja hoje à noite. Não na nossa, numa outra igreja. E ali ele estava viajando, e eu peguei e fiquei pensando, não está vindo dele. Amém? A palavra hoje, ela é viva. A palavra do Senhor, ela tem que gerar vida sobre as nossas vidas. E muitas vezes aquilo que Deus quer falar, não é aquilo que Ele copiou de uma outra pessoa. Então Ele vai falar, a palavra ela é de Deus. Mas só que não é aquilo que Deus tem para falar naquele dia. Amém? Por que que às vezes você está no culto e o louvor fala com você, você de repente, você sente o toque do Espírito Santo de Deus, você sente a presença do Senhor. Porque o ministério de louvor orou pelas músicas. Simplesmente eles não abriram ali o livrinho e falaram, nós vamos cantar essa e aquela. E essa aqui de adoração. Não. Existe uma preparação. Existe uma busca. E aí Deus vai falando, essa noite eu quero que vocês toquem essas músicas. Amém? Ninguém começa tocando sem afinar os instrumentos. Você pode ter certeza que a primeira coisa que eles fazem quando eles sobem aqui é afinar os instrumentos. Comece a sua vida diante de Deus. Afine a sua vida diante de Deus. Amém? Quando você faz isso, o Espírito Santo se encarrega do resto. Amém? E aí, existem pessoas que, quando elas estão no nosso meio, que são desobedientes com as coisas de Deus. E essas pessoas, muitas vezes, elas escandalizam as outras. E aí tem um versículo que ele fala sobre isso. Né? Muitas vezes as pessoas que elas se aproximam dessas pessoas que se dizem crentes, desse tipo, que são pessoas que são desobedientes à palavra de Deus, certamente ela será vítima de algum prejuízo espiritual. Então, nós sabemos que existe várias pessoas nas igrejas. E você tem que procurar uma pessoa que vai te levar mais para cima. Amém? Uma pessoa que vai te levar numa vida espiritual melhor daquela que você está. Amém? Sabe por quê? No meio da igreja tem muitas pessoas que são desobedientes à palavra do Senhor. E quando você está junto com essas pessoas, elas são como um mau exemplo para a sua vida. Ela vai te levar para baixo. Eu já vi várias pessoas dentro da igreja que por algum motivo ou outro não estão mais, porque foram influenciadas por outras pessoas. E aí não estão mais no nosso meio. Mas a palavra do Senhor, ela diz isso. Ai do mundo, em Mateus 18, 7. Por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Eu por muitas vezes eu fiquei me perguntando, por que Judas traiu Jesus? E eu ficava assim, mas será que Deus ele não tinha dó de Judas? Porque ele traiu Jesus e
E parece que foi uma coisa assim que Deus colocou no coração dele e que ele tinha que fazer aquilo. E eu ficava me perguntando, eu falei, mas por que foi Judas, né? E aí, o que Deus falou comigo é que o diabo, ele lança as armadilhas. Cai aquele que está fraco. Então ali entre os 12 apóstolos, foi lançada uma armadilha, porque tinha que cumprir a profecia. E o mais fraco caiu, aquele que foi corrupto. Então isso serve de exemplo para as nossas vidas. Não é verdade? Nós precisamos estar buscando as coisas do alto. Nós precisamos buscar as coisas de Deus, para que nós não sejamos tentados pelo inimigo. Para que ele não possa tomar espaço nas nossas vidas e fazer com que caiamos. Amém? Porque o inimigo, ele só veio para matar, roubar e destruir. Amém? Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança do Senhor. O diabo, o que foi o maior problema dele? Ele quis ser maior ou igual que Deus. Ele desejou ser maior do que Deus. Amém? Então quando Deus ele cria o homem, a sua imagem e a semelhança, não é que ele odeia você, ele odeia a Deus. Porque toda vez que ele olha para a sua vida, ele vê a imagem e a semelhança de Deus. E aí ele quer te destruir, ele quer te roubar, ele quer te matar. Amém? E nós temos que estar vigiantes, para que ele não venha fazer nada sobre as nossas vidas. Vamos abrir lá em Colossenses 3. Colossenses 3. Colossenses 3. Deixa eu só falar mais uma, deixa aberto aí, sobre o parapeito. Por que é necessário você construir uma vida espiritual? Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas sempre estarão protegidas por causa de você. Num pai de família, ele é responsável pela proteção e a segurança da sua família. Ele é responsável pela proteção da sua esposa e pela criação dos seus filhos. Amém? Então ele precisa proteger os seus filhos e ele precisa ensinar o caminho para os filhos, para que eles cresçam, sabendo que aquilo ali é o caminho a ser tomado. Na sua família, nos seus parentes e nos seus amigos, quando você tem uma vida espiritual forte, construída, você passa segurança para eles. Não é verdade? A minha família, ela é toda católica. Mas quando tem um problema lá, minha mãe liga lá e fala assim: ô André, ora aí porque a sua oração é ouvida. Eles reconhecem, amém? Eles reconhecem que você leva uma vida santa. Eles reconhecem que você busca o Senhor, amém? Quando você precisa de oração, você liga para quem? Para a irmã Maria. Por quê? Porque você sabe que ela tem uma vida de oração. Você sabe que ela busca as coisas do alto. Eu não sei se vocês sabem, mas eu morei em cima da casa dela. E quando eu ia trabalhar, ela estava falando em língua às 7:30 da manhã. Eu desci as escadas para ir trabalhar, para ligar o carro. Ela estava às 7:30 da manhã, 8 horas, orando, falando em línguas. Amém?
Então você sabe que ela tem uma vida de oração. A profetisa Alessandra é a mesma coisa. Assim como muita gente no nosso meio faz isso. Então quando você precisa de uma ajuda, saiba-se que você mesmo pode orar pela sua vida, mas você tenha com quem você possa contar. Amém? Então toda atividade do homem, ela é influenciada pela sua condição espiritual. E o resultado desses seus projetos, eles dependem muito da sua vida espiritual. É um lado muito especial da vida de cada um, de cada homem, cujo esse ajuste, essa segurança, ela só depende do relacionamento que você tem com Deus. Amém? Então a construção deste parapeito, ela aponta para a pessoa de Jesus. Jesus é o nosso parapeito. Ele é a nossa segurança. Ele é a segurança para os nossos filhos. Ele é a segurança para a nossa família. Colossenses 3, 1 ao 4 diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Jesus, ele é a maior bênção que Deus nos deu. E dele depende todo o nosso viver. Foi isso que o pastor Davi falou quando ele abriu o culto, não foi? Ele falou assim: vamos buscar as coisas de Deus, vamos buscar as coisas que estão lá em cima e vamos esquecer as coisas de baixo. Amém? Eu não tenho muito mais o que falar, porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu lembro que uma vez a gente pregou num dos cultos que foram feitos pelos homens. E o homem, ele foi feito para expressar a Deus. E o homem, ele tem, a nossa alma, ela tem um lugar que ela é reservada para o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus cabe ali. Até a tia Kênia deu um exemplo da luva na outra igreja. Mas ela fez das pedrinhas, não foi? Da luva. Foi na outra igreja, não foi? E a pastora Cristiane também já usou um exemplo da luva. Se você colocar uma luva do seu tamanho, ela vai servir na sua mão. Mas se você colocar uma pequena ou uma grande, ela não vai servir. E no nosso interior, somente há espaço para o Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas, elas buscam isso continuamente no mundo aí fora. Seja numa vida noturna, seja nas drogas, seja na prostituição, seja no alcoolismo. Nós sabemos que muitas pessoas buscam isso. Mas o espaço, ele só pode ser preenchido na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus, ele é suficiente para atender às nossas necessidades. Sabe por quê? A vida cristã é a vida mais difícil que uma pessoa pode ter, mas é uma vida mais recompensadora. Não é verdade? Sabe por quê? Porque o Senhor, ele não te livra das provas, ele passa as provas junto com você. E muitas vezes você está ali, por dentro, triste por várias coisas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo a alegria do Senhor, que é a maior, está sobre a sua vida. E muitas vezes você está ali, caminhando no seu dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar que você esteja, com aquele problema, mas a alegria do Senhor você está rindo à toa, com dificuldades, mas você está rindo.
Por quê? A alegria do Senhor ela é maior sobre a sua vida. E você tem o espaço do Espírito Santo de Deus dentro de você, e somente Ele está habitando. E com isso, não importa o que passe por você, você está alegre, porque Ele está dentro de você. Amém? Então, que você possa construir. Eu sei que muita gente aqui já tem, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa buscar as coisas do céu, as coisas que são eternas, as coisas que ninguém pode tirar de você. Nós sabemos que você precisa trabalhar para pagar o seu aluguel, você precisa trabalhar para comer, você precisa fazer várias coisas, mas não esqueça de buscar as coisas superiores. Não permita que Satanás comece a colocar muitas coisas na sua vida para que você não tenha tempo para Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar um pouco.
opressores cairão, Satanás e seus anjos cairão, e a igreja se levanta com poder e muita glória. Cairão, oh, cairão, eles cairão.